Nós estamos nessa mensagem sobre o Espírito Santo, e eu sei que você já notou que o clima da casa é diferente, as reuniões são diferentes. Ontem nós tivemos reuniões incríveis aqui no Oxygen One. Quem estava no One aqui ontem? Foi demais, não foi? A mesma atmosfera dos domingos está transbordando nos cultos do One. No mundo ok, nós temos aí um movimento da presença de Deus com as nossas crianças. Nós estamos sentindo essa atmosfera densa nesse lugar. E eu quero que você prepare o seu coração para a mensagem de hoje. Se você puder, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Jesus, que o Senhor direcione cada palavra a cada coração aqui hoje. Que o Senhor encontre terra fértil para a tua palavra. Que esses corações possam estar abertos e que a mente deles possa estar totalmente focada nessa mensagem a partir de agora. Livre-os de todo tipo de distração e que a tua presença paire sobre esse lugar em nome de Jesus. Amém. Quantas vezes você já acordou no meio da noite e você saiu no escuro à procura de um interruptor para acender a luz? Trombou em alguma coisa, machucou o dedinho no pé da cama. Às vezes você pensou que tinha encontrado o interruptor, mas você estava tão sonolento que você abriu a porta da geladeira, não é? Se confundiu no escuro ali, estava tateando, buscando um momento para você apertar aquela tecla e iluminar aquele ambiente. Com a presença de Deus, na nossa busca pelo Espírito Santo, eu percebo que às vezes nós estamos como nessa cena, procurando pela presença dele, tateando no escuro. E às vezes nós sentimos que ele passa por nós, às vezes nós sentimos a presença dele no nosso corpo físico, às vezes nós sentimos o cheiro dele naquele ambiente, mas nós percebemos que falta algo para iluminar o caminho, falta encontrar um ponto de conexão que será vitalício para nós. Em definitivo, irá clarear aquele ambiente para que possamos enxergar a presença de Deus todos os dias na nossa vida. Não só em uma reunião, não só em um momento de oração, em um momento de intensa conexão com Ele, mas constantemente nós iremos acender a luz de uma vez por todas, para que Ele possa fazer parte da nossa caminhada e possamos percebê-lo o tempo todo. A ideia aqui hoje é que você possa parar de tentar encontrá-lo no escuro, mas que você encontre esse ponto de acionamento que irá clarear a sua vida e direcionar os seus passos pelos olhos da fé. Por isso o título da mensagem de hoje é O Poder do Encontro. Se você está anotando, esse é o momento de você anotar aí o primeiro ponto da mensagem. Você que está online, quero te agradecer por estar conosco online, é uma honra tê-lo aqui conosco. E interaja aqui no nosso chat também. O poder do encontro é o título da mensagem de hoje. Quando nós falamos de poder, as pessoas pensam assim, uau, deve ser um superpoder, algo extraordinário. O pastor deve estar falando sobre algo surreal, sobrenatural, extraordinário, uma experiência. Mas é muito mais do que isso. Não é apenas um momento de conexão, mas eu estou falando sobre estabelecer uma conexão constante com Ele. Estou falando sobre algo muito maior, um encontro profundo com Deus, onde a gente começa a perceber que Ele está conosco todo o tempo e não só em alguns momentos. Às vezes você pensa assim, Deus veio hoje, mas quando você começa a caminhar com Ele, você percebe que Ele sempre esteve, todos os dias, não só num momento de conexão com Ele, não só num momento de oração intensa, não só num momento de busca intensa, não só quando falamos sobre Ele, mas todo o tempo nós estamos com Ele. O Espírito Santo, Ele está em nós o tempo todo, falando aos nossos corações. Os grandes avivamentos iniciaram com pessoas comuns como eu e como você, sabia? Qual era a diferença entre eles e nós aqui? A conexão. A conexão foi estabelecida de uma vez por todas, e aqueles homens viviam incendiados pela presença de Deus. O que quer que eles faziam cheios do Espírito Santo.
resplandecendo a glória de Deus por onde iam. Eles só não ficavam bem quando estavam ali no momento de oração, mas eles viviam em um estado de oração contínua, de conexão contínua. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. Como seria isso num mundo como o de hoje? Nós conseguiríamos passar o tempo todo orando? Não faríamos mais nada da vida? Claro que não. Mas existe uma conexão espiritual, um estado mental de conexão com o seu Criador, que vai promover esse encontro e estabelecer ele de uma vez por todas. Sabe, é esse tipo de avivamento que eu estou esperando. Pessoas que são incendiadas por ele permanecem queimando por aí, andando pelas ruas, cheios da glória e da presença de Deus. E essa é a expectativa que eu tenho sobre você. Você está preparado para isso? Nós vemos na palavra de Deus a história do profeta Samuel. Um garoto, eu vou contar um pouquinho da história dele. Ele é o filho de Ana, uma mulher que não poderia ter filhos. E ela faz um voto com Deus, ela diz assim: se o Senhor me der um filho, eu o consagrarei ao Senhor, levarei ele ao templo e ele viverá lá no templo, habitará na tua casa para sempre. E Deus dá um filho para ela e ela cumpre a promessa, ela leva o garoto e ele começa a viver naquele ambiente do templo. Como nós vimos na semana passada, tudo no templo tinha uma referência de conexão com Deus. Todos os utensílios, a arca da aliança representava a própria presença de Deus. E esse garoto estava naquele ambiente. Mas ele ainda não tinha tido uma experiência de encontro, uma experiência poderosa de encontro com Deus. E certa vez, Deus o chama durante a noite: Samuel. E ele pensa que há alguém no templo chamando, mas era o próprio Deus falando com ele. Essa foi a primeira experiência. Eu não consigo contar a história toda do profeta aqui, mas você pode conhecê-la. Eu quero que você leia o livro de 1 Samuel, para que você entenda toda essa história. E olha só, tem uma coincidência para te falar. Ele tem 31 capítulos. Que tal você ler um capítulo por dia nos próximos 31 dias? Pastor, revelação do céu. Não, é lição de casa mesmo. 31 capítulos, 31 dias. Você vai estar conhecendo o Deus que você serve através da palavra. Isso é importante para você. Sabe, o primeiro ponto da mensagem de hoje vai falar sobre uma característica do Samuel. O que acontece com ele nesse primeiro momento de encontro. Isso serve para nós, para estabelecermos um caminho para o encontro e acender essa luz para sempre em nossas vidas. O primeiro ponto que eu quero falar com você é o convite. Anote esse ponto da mensagem. A primeira coisa é o convite. Uma coisa que eu aprendo com Samuel é que a gente precisa parar de achar que estar em um ambiente religioso ou um ambiente onde as coisas falam e mostram a Deus vai nos promover a um encontro com Ele. Todos ali no templo acreditavam que já conheciam a Deus. Mas Samuel, mesmo estando lá, no meio daqueles utensílios, próximo da arca da aliança, ele ainda não tinha estabelecido uma conexão verdadeira. Naquele dia, naquela noite, Deus o chama pelo nome e ele atende o chamado. É ali que começa o relacionamento do Samuel com Deus. É o convite que Deus fez para ele. Deus está sempre nos chamando para algo mais profundo, algo que vai além das nossas atividades da igreja, algo que vai além das nossas rotinas religiosas, algo que vai além da nossa rotina eclesiástica. Deus está nos chamando para um relacionamento de intimidade. Sabe quando Jesus fala assim: se você deseja orar, vai para o seu quarto, feche a sua porta e faça a sua oração em um lugar separado, em um lugar reservado, onde há só você e Ele, onde não há plateia, não há espectadores, não há pessoas te observando, apenas você e o seu Criador, sem distrações. Nós temos falado sobre esse lugar de encontro aqui, por muitas vezes nas nossas mensagens, nós falamos da importância, trazemos exemplos, eu trouxe objetos, trouxe referências, te mostrei o caminho para que você faça isso, mas a pergunta é: você está fazendo?
Quanto tempo você tem dedicado do seu dia a Ele? Desde que nós começamos a falar do Espírito Santo. Esse lugar secreto existe? Onde Ele está? Qual é o momento que você se conecta com Ele sem distrações? De manhã, à tarde, à noite, antes de dormir? Eu não sei. O que eu sei é que você precisa fazer isso urgente. E sem nenhum tipo de distração. Você precisa estar conectado com Ele. Mateus capítulo 6, versículo 6, diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então o seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Eu vou falar um pouquinho dessa recompensa durante a mensagem. Mas a primeira coisa que eu quero que você saiba, é que o Pai já está lá no secreto. Não é que Ele vai para lá, Ele já está lá. O Pai que está no secreto, o recompensará. Ele está nesse lugar, Ele está te esperando. Imagina você, duas pessoas tentando conversar. Num ambiente de ruído, pessoas falando alto, barulhos acontecendo. E você tentando se comunicar com alguém, isso não vai acontecer. Então a primeira coisa que eu aprendo é que você precisa de um lugar secreto em sua mente. Um lugar de sossego na sua mente. Onde as suas orações não possam ser interrompidas nem por outros e nem por você mesmo. Quantas vezes você começou a orar e no meio da oração você lembrou da conta para pagar? No meio da oração você lembrou de um problema para resolver? No meio da oração você lembrou do cliente que você não visitou? Você lembrou da situação que você tem que resolver no trabalho, da reunião que você marcou? Eu tenho uma reunião marcada, Senhor. Naquele momento você está falando com Ele. Mas você está se distraindo com outras coisas. Aquele momento deve ser exclusivo para vocês. Longe de toda distração de pensamentos e distrações externas também. Celular, aplicativos, TV, aplicativos de música, notificações. Livre-se das distrações. Dedique esse tempo exclusivamente a Deus. Salmo capítulo 46, no versículo 10, diz assim, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Para cumprir esse versículo hoje, no contexto em que nós vivemos, com tantas distrações, eu sei que é um desafio. Temos muita coisa em nossa mente, muitas coisas externas tentando nos distrair. Você que é pai, mãe, você sabe o desafio que é, às vezes, você fazer uma oração e os filhos estarem acordados. Reserve um momento em que eles estejam dormindo ou fazendo uma atividade. Porque senão a sua oração vai ser interrompida de 5 em 5 minutos. Senhor Jesus, Pai, faz isso para mim. Pai, troca a pilha do controle do videogame. Pai, cadê a mãe? Pai, cadê minha roupa? Pai, não é? Os pais sabem do que eu estou falando. Toda hora eles estão chamando a nossa atenção, porque eles precisam. Mas o momento que você está com o seu Criador, ele precisa ser exclusivo dele. O momento em que as crianças já dormiram, ou que elas estão fazendo outra coisa, outra atividade, você está ali para se conectar com Deus. Você precisa aquietar-se e saber que Ele é o seu Deus. Isso nos leva para o segundo ponto da mensagem de hoje, que é a consistência. O que tem derrubado as pessoas em sua vida de oração e em uma construção de um relacionamento com Deus é perder a consistência nesse momento. Você começa e não termina. Você inicia, mas não conclui. Pastor, quando termina a minha vida de oração? É uma tarefa para a vida toda. Mas você sempre começa e para. É igual quando você decide cuidar do seu corpo e ir à academia. Eu vou. Na segunda semana, você para. E a academia celebra o seu patrocínio e a sua generosidade. Temos espaço para 300 alunos e 3.000 inscritos. Porque o resto só está nos patrocinando. Eles não vêm, eles desistem no meio do caminho. Desmarcam. Qual o seu nível de consistência? Na sua vida com Deus precisa haver consistência também. E não tem como falar de consistência e não falar de Jesus.
Pensa numa pessoa consistente, é o nosso mestre. Alguém que tinha visão clara do seu propósito e todos os dias ele fazia o que tinha que fazer. No tempo que tinha que fazer, ele dedicava tempo em oração. E tudo o que acontecia depois era reflexo desse tempo a sós com o Pai. Constância. Todos os dias ele reservava um tempo com o Pai. Todos os dias. E você acredita que Jesus não tinha demandas? Quando ele começa a operar milagres, você acredita mesmo que não tinha sempre alguém batendo a porta, procurando por ele? Jesus, você precisa ir agora, é urgente. Existem doentes lá fora, paralíticos, pessoas morrendo, pessoas precisando da cura, pessoas precisando de uma palavra. O Senhor precisa ir agora, é urgente. E Jesus dizia, não, o meu tempo com o Pai determina os meus resultados, eu não vou abrir mão do meu tempo com Ele. Consistência. E também estabelecendo a importância desse tempo. O quanto é importante o seu tempo com Deus, o quanto você o prioriza. Jesus, sendo Jesus, precisava orar, reconhecia a sua necessidade de conexão com o Pai. Agora, por que você quer colocar todas as outras tarefas na frente desse compromisso? Fazer tudo primeiro, depois conversar com Deus. Talvez as suas orações são só para apagar incêndio. A oração é onde você começa a ver o invisível. Nós estamos numa série chamada Enxergando o Invisível. Como enxergar algo que não se vê? É nesse ambiente de oração, de olhos fechados, que você enxerga aquilo que não se pode ver. Projetar além dos nossos olhos, viver um olhar além das circunstâncias. Mas convenhamos que nem sempre nós temos esse tempo a sós com Deus e sentimos a presença dele com essa intensidade que nós sentimos em uma reunião como essa, nessa série, nos cultos do ano. Talvez nós não temos essa experiência toda vez, mas o relacionamento com Ele, a constância, nos levará a um nível mais excelente ainda de relacionamento. Na oração, os nossos olhos espirituais se abrem e a gente começa a ver aquilo que Deus está fazendo, mesmo nos dias de silêncio, mesmo nos dias em que Ele não diz nada para você e você passa um tempo a sós com Ele ali. Mesmo nos dias em que a resposta não vem do jeito que você queria, você entende que a presença dele é mais importante que tudo. A consistência faz com que você tenha maturidade suficiente para entender que Deus nunca faltou em uma oração. Ele sempre está lá. Todas as vezes que você marcou um encontro com Ele, Ele está lá. Pastor, eu não sinto nada. Eu sinto como se Ele não estivesse. É mais fácil você faltar, porque Ele não falta. Ele sempre se faz presente. Ele deseja estar com você. Você precisa se desafiar a estar com Ele todos os dias. Uma prática diária e constante. Não precisa ser algo mirabolante. Pastor, eu não sei orar. Eu não tenho as palavras. Sabe, eu aprendo muito com as crianças. E quando eu peço para que elas orem, eu ouço da boca delas palavras simples, extremamente sinceras. Senhor, Papai do céu, abençoa o pastor, abençoe a minha família, abençoa o meu cachorrinho. Palavra pura e sincera. Não há riqueza no vocabulário delas, elas ainda estão em desenvolvimento. Agora, por que você precisa encontrar palavras para falar com o seu Deus? O seu coração está pronto. Deus está preparando esse momento para que você expresse aquilo que está dentro de você, da maneira simples e sincera. Se você não encontrar palavras, use as que você tem. Elas são suficientes para Ele. Não precisa usar o evangeliquez. Use o seu português mesmo. Deus está pronto para te ouvir. Fale com as suas palavras. Comece com 10 minutos por dia. O importante é não desistir, ser consistente.
Mesmo nos dias em que parece que nada está acontecendo, você precisa continuar alimentando esse relacionamento, porque Deus está lá todas as vezes. Ele não dorme, Ele está sempre disponível, Ele está sempre online, Ele está sempre criando alguma coisa, Ele está sempre mudando uma realidade, Ele está sempre operando um milagre, Ele está sempre declarando um haja sobre a sua vida, haja luz, haja vida, haja cura, haja transformação. Sempre Ele está se movendo e criando, é a natureza dele. Você precisa estar nesse ambiente, sabe? Eu trouxe aqui algumas coisas para ilustrar o nosso relacionamento com Ele, para que você entenda de uma vez por todas como é que isso funciona. Nós, no vocabulário evangeliquez, costumamos dizer que as pessoas são vasos, o vaso. Então eu trouxe um vaso, e o vaso sou eu sou o vaso, e nele está a terra, que é o meu coração. Terra fértil ou não, vai depender do meu relacionamento com Ele. E eu trouxe aqui sementes de oração. Sementes de oração. Cada oração que você faz é uma semente lançada no vaso. Sabe qual que é o nosso maior problema? É nós acreditarmos que esses dois elementos são suficientes para uma vida de oração. E nós plantamos sementes nesse vaso. E nós aguardamos com grande expectativa um crescimento. E nós dizemos: Deus, eu já estou orando. Deus, eu estou esperando os frutos. Deus pode mandar bastante fruto, eu quero muito que isso floresça. Mas nós nos esquecemos que Deus não está interessado propriamente no fruto. Fruto é apenas uma consequência do que nós teremos com Ele. O mais importante é o relacionamento. Nos relacionarmos com Ele todos os dias é o que rega a semente da oração, é o que faz mudar o solo, é o que faz o solo se tornar fértil, é o que faz a semente brotar, é o que faz a oração ser respondida. Muitas das vezes você diz assim: eu oro e nada acontece. Deus está esperando o momento certo de você encontrá-lo na oração. A partir dali um relacionamento se estabelece. E aí o fruto vem. Nós ficamos olhando para o fruto. E a nossa semente está morrendo. Porque nós não estamos regando o nosso relacionamento com Ele. Nós não estamos usando a ferramenta que Ele nos deu. Sabe, não é que Deus pouco se importa com aquilo que Ele quer te dar. Ele te ama e Ele quer te dar o que você deseja. Mas nessa história toda, o que Ele mais quer é se relacionar com você. Para que você entenda quem Ele é, para que você entenda a vontade dEle, para que você entenda o caminho que Ele traçou para você, a direção e o propósito que Ele tem para a sua vida, para que você não faça escolhas erradas, não plante sementes ruins. Você precisa conhecê-lo. Suas sementes estão morrendo. Você está orando e não está vendo respostas, porque você está olhando para o fruto. Mas ele só vai sair quando você estabelecer um relacionamento com o seu Criador. Antes disso, nada vai acontecer. Imagine, se você ficar esperando uma planta crescer e não tiver água o tempo todo, a semente vai morrer. Com o passar do tempo, as coisas vão secar, nada vai prosperar. Mas se você estabelecer um relacionamento com Ele, você vai florescer cada vez mais. É isso que a oração faz. Você não pode ver o crescimento imediato se você não entrar em um relacionamento com Ele. Regar isso todos os dias, constantemente. Um jardim não é plantado uma vez só. Ele precisa ser cultivado todos os dias. Você tem deixado o jardim morrer. As plantas estão secando, porque você não tem regado isso com um relacionamento com Deus. Consistência é tudo. Tem que aguar a planta todo dia, para que ela possa crescer. Pequenas ações consistentes geram resultados extraordinários no futuro. Vai chegar um dia em
em que você vai florescer tanto, vai ter tanto fruto para colher que você não vai conseguir ajuntar tudo isso. E aí você vai falar, o que é isso? É a presença de Deus na minha vida, é o relacionamento que eu estabeleci com Ele. Sabe qual é o maior resultado de uma relação com Deus, um relacionamento com Ele? Esse é o terceiro ponto da mensagem de hoje. O maior resultado é a amizade. Sabe, em tudo isso, processos de pedir e receber, Deus está mais interessado em ser seu amigo, em estabelecer uma amizade com você, uma relação genuína, onde não é só o interesse que está em jogo, mas é o caminhar, a relação de amizade com o seu Criador. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz assim, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tem tanta gente que fala, Deus, eu sinto que o Senhor está tão longe. Você está tão perto de Deus quanto você decidir estar. A decisão é sua. Quem se distancia dele somos nós. Ele está no mesmo ponto. Aonde ele está, pastor? Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aonde ele está? Na porta. Se alguém tomou distância, se alguém fechou a porta, esse alguém foi você. Se alguém deixou ele do lado de fora, esse alguém é você, porque ele está batendo a porta, ele está mais perto do que você imagina. Ele fez toda a parte dele nesse relacionamento. Ele já se aproximou o suficiente. Só falta você abrir a porta e permitir que ele entre, para que vocês possam cear juntos. A verdade é que o mundo está cheio de distrações, e muitas vezes nós nos vemos correndo de um lado para o outro, com muitos compromissos, com muitas coisas para fazer, e nós nos esquecemos de que só uma coisa importa: estar com Ele. Se nós priorizarmos o nosso relacionamento com Ele, todas as outras coisas irão se encaixar. As coisas irão se encaixar de uma forma extraordinária, poderosa. É o poder do encontro. Não são superpoderes, lembra? Mas é fruto de um relacionamento. Esse é o poder do encontro. Quando você está com Ele, tudo muda. A sua vida muda, a sua perspectiva de mundo muda, o seu olhar para os problemas mudam. Agora você vê oportunidades, processos e aprendizados. Você enxerga a vida de uma maneira diferente. Às vezes você vê pessoas aqui que estão com um sorriso no rosto, e elas estão passando por situações assim, muito difíceis. E você pergunta, como é que essa pessoa consegue ficar com esse sorriso no rosto? É porque elas estão conectadas com o Criador. A fonte delas não é o que elas estão vendo, mas é o que elas estão enxergando por fé. Elas estão enxergando o invisível. Naquele ambiente de presença intensa do Espírito Santo, elas passam a enxergar aquilo que os olhos não podem ver. Sabe, eu quero ler um texto com você que retrata exatamente isso. Duas pessoas que estão com visões diferentes no mesmo ambiente. Mentalidades diferentes, mas no mesmo ambiente. Lucas 10, 38 diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta estava ocupada com muitas coisas, inquieta, assim como você, inquieto com os problemas, inquieto
com as situações que para você não tem solução, inquieto com muitas tarefas. Você diz: eu preciso produzir mais, eu preciso virar a chave, eu preciso mudar o quadro, a situação da minha empresa, da minha casa, da minha família. Eu preciso fazer coisas, eu preciso me tornar alguém melhor. Eu vou fazer mais. Jesus está te dizendo hoje aqui, assim como ele falou para Marta: ei, uma única coisa importa. A melhor parte é estar aos meus pés e aprender comigo. Quando você aprender a viver comigo, você estará apto para vencer as situações da vida. Você está fazendo o caminho inverso, está tentando resolver tudo para chegar aos meus pés, e como consequência disso, você só tem me trazido os problemas, pulado etapas do relacionamento, plantado sementes que estão morrendo. Ao invés de regar o nosso relacionamento, você está esperando respostas, porque você decidiu fazer o caminho inverso, se inquietou com as coisas, tentou fazer tudo primeiro, para depois estar comigo. A melhor parte é sentar aos meus pés e aprender comigo. Isso é o que importa. Maria escolheu a melhor parte, por quê? Porque aquilo que ela aprendia de Jesus naquele momento não lhe seria tirada nunca mais. O conhecimento, a sabedoria que Deus tem para você, ninguém poderá tirar de você. Deus irá te ensinar coisas que você jamais imaginou aprender em outro lugar. Assim como Maria, nós precisamos aprender a escolher a melhor parte. Diante do caos, diante da ansiedade, do desespero, diante da bagunça emocional, diante dos problemas, nós precisamos enxergar que sentar aos pés de Jesus é o caminho para acender a luz no escuro, para parar de tatear a presença dele e de buscá-lo na escuridão. Nós precisamos entender que precisamos sentar aos pés de Jesus e aprender com ele. Lucas 10, 41, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta, com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Maria estava aprendendo com Jesus, ouvindo as suas palavras. Quando você separa um momento com Deus, é isso que você faz, você lê a palavra de Deus, você aprende aos pés dele, aprende como ele é, aprende a sua natureza, aprende os seus princípios, aprende os seus valores, recebe um toque do seu espírito. É ali que o relacionamento acontece. Essa é a melhor parte que ninguém pode tirar de você. É uma marca para toda a eternidade. Deus não está te formando apenas para essa vida, mas para todo sempre com ele. Essa é a sua melhor parte. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que ele está programando para você é um momento de descanso debaixo das asas dele. Não é essa inquietude, não é essa agonia de espírito, não é essa agitação de alma que você vive, não é essa preocupação. Eu preciso orar, eu preciso orar, eu preciso orar. Deus precisa me atender, eu preciso. Ei, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Escolha a melhor parte, escolha aprender de mim, escolha descansar à sombra das minhas asas. Você precisa abrir a porta para ele. Do lugar em que você está orando, Jesus está batendo a porta, esperando para o relacionamento, esperando para o encontro poderoso. A grande lição que nós aprendemos com Jesus é que ele está constantemente nos chamando, batendo a porta, com cordas de amor nos atraindo, nos chamando, como fez com Samuel, chamando para um relacionamento, batendo a porta do nosso coração, nos chamando para estar com ele, longe das distrações, longe de preocupações, longe de um celular vibrando, longe de umas notificações, longe do amanhã, que você nem sabe o que vai acontecer, e você ocupa a sua mente hoje, criando expectativas de coisas e problemas que nunca aconteceram.
você está gerando em fé, pela sua ansiedade, os problemas do amanhã. Você precisa começar a aprender aos pés de Jesus. Mudar a sua mentalidade. Não estar nesse ambiente ocupado como Marta, fazendo coisas enquanto Jesus fala. Jesus vai falando aí, eu vou fazendo outras coisas. Mas você precisa aquietar, saber que Ele é Deus e ouvir as suas palavras. É um professor, Ele está te ensinando a viver. Você precisa estar com o seu coração pronto. Sabe, muitas das vezes você quer se distrair de tantas formas. Eu vou ficar aqui nas redes sociais, agora é um bom momento. Momento de ver alguns vídeos engraçados, alguns stories, trabalhei o dia inteiro. E aí você começa a rolar. Que legal. Olha, meme novo, meu comediante favorito. E como ele fala coisa engraçada. Agora vamos edificar o meu pastor, pastor. Eita, pastor Wesley no YouTube. Mas olha, palavra assim. Vou ver outro pastor também. Vamos ver esse aqui. Agora esse aqui. Nossa, esse pastor é famoso, hein? Eu vi, hein? Esse aqui revela até CPF. Olha, rapaz, esse é diferente, ó. Esse aqui é demais, esse cara aqui é bom. E aí você tem aquela avalanche de informação. E aí você estava numa expectativa de construir algo no seu coração, ou se distrair com alguma coisa. Já se passaram 1 ou 2 horas ou mais. Se você quer se assustar com o seu tempo livre, eu recomendo que você olhe nas configurações do seu celular o seu tempo de tela. Você acredita que não tem tempo para nada, né? Mas lá vai mostrar para você que você está tendo tempo para tanta coisa. Talvez faça só gerenciar esse tempo. No final, você está tão cheio de informação, tão cheio de coisas, mas você está vazio. Cheio de informação, uma overdose de informação, mas nada foi construído. A semente continua morrendo no vaso. Não está prosperando porque você não conseguiu regar a semente com um relacionamento com o seu pai. Não houve conexão, você estava fazendo muitas coisas enquanto ele falava. E a questão é que nós precisamos parar e escutar a Deus, tomar uma decisão consciente de priorizar a sua presença. Porque isso, quando nós fazemos isso, algo incrível acontece, a nossa vida começa a ser transformada, aquilo que antes era confuso, começa a criar um sentido. Aquilo que era pesado, ou até mesmo invisível aos nossos olhos, começa a ser claro diante de nós. É como se estivéssemos acendendo um interruptor, e aquele ambiente começa a se clarear, Deus começa a revelar os seus planos para nós. Começa a nos mostrar o amanhã, começa a nos mostrar o futuro brilhante que temos nele. Começa a revelar os teus planos para as nossas vidas através desse encontro e desse relacionamento. As áreas da nossa vida que estavam secas, as sementes que morreram porque nós não regamos, começam a florescer, porque nós começamos a entender a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Aquelas decisões que antes pareciam difíceis começam agora a ser conduzidas por ele. Coisas que eram impossíveis de acontecer, começam a acontecer de uma forma poderosa. O que antes nos preocupava já não tem o mesmo peso, porque quando nós colocamos o foco nele, todas as outras coisas encontram poderosamente o seu lugar. Somos chamados todos os dias para um encontro como esse, onde Deus nos transforma no nosso entendimento, na nossa visão de mundo, transforma nosso jeito de ser, a nossa forma de agir diante das situações. Não é uma experiência isolada de fé, não é só um toque único, mas é a presença dele se movendo em nós o tempo todo, organizando a bagunça em nosso coração. Um estilo de vida marcado por um relacionamento de intimidade com o nosso Criador. É na oração que Deus revela os seus planos, nos mostra a sua vontade e nos capacita a ver além das circunstâncias. A grande questão não é se Deus está falando. Às vezes você pergunta, eu estou orando, Deus não está falando. Deus está falando o tempo todo. A palavra de Deus diz que a voz do Senhor é como uma voz de muitas águas. Pense numa cachoeira, não dá para pausar. Pense num rio correndo, uma corredeira, não dá para parar.
Todo o tempo Ele está dizendo alguma coisa, todo o tempo Ele está criando alguma coisa, mudando realidades em sua vida, te apontando o futuro, te mostrando esperança, plantando sementes em seu coração. A questão é: você está ouvindo? Ou você de novo está permitindo que a semente morra, porque está faltando relacionamento? Como é que você tem tratado o seu relacionamento com Deus? Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz assim, clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus tem coisa para você que você não conhece ainda. Coisas insondáveis, coisas que você ainda não sabe. Ele está disposto a te ensinar. Clame a mim e eu responderei. Eu direi a você coisas grandes que você não conhece. Sempre que eu passo por uma circunstância difícil, aí você diz assim: pastor passa por circunstância difícil. Opa, bastante. Passamos por circunstâncias difíceis. E como é que nós encontramos forças para estar aqui, pregar a mensagem, aconselhar pessoas, seguir firmes rumo ao nosso chamado, com passos firmes de fé, com um sorriso no rosto, brilho no olhar? Como é que isso funciona? Todas as vezes que eu estou em uma situação delicada, difícil na minha vida, eu me agarro às promessas que Ele tem para mim. Eu sei aonde está o interruptor, eu sei como clarear o caminho, eu sei aonde está a luz que guia a minha vida. Lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. Eu me agarro em cada promessa dele para mim. Eu não deixo que as circunstâncias ditem o meu destino, mas eu olho para Ele e Ele me aponta o caminho que eu devo seguir. Você está sendo guiado pelo quê? Pelas promessas de Deus, ou por aquilo que os seus olhos estão enxergando? Uma promessa que eu amo e que eu me agarro está em Jeremias 29:11, que diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Nesta promessa tem 3 coisas que eu quero muito: prosperidade, esperança e um futuro brilhante para mim. É isso que Deus tem para você também. Quais promessas você vai se agarrar? Como você pode se agarrar a elas se você não as conhece? Você precisa estar em um relacionamento com Ele, para que todos os dias você possa florescer, todos os dias você possa frutificar, e no devido tempo você vai dar grandes frutos na presença dEle. Precisa estar em contato com Ele todos os dias. O avivamento começa de uma forma pessoal, na vida de cada um. É como uma chama que incendeia um, que pega no outro, e se espalha como um grande incêndio. Esse é o avivamento que eu espero para essa cidade, para essa igreja. É isso que eu espero para vocês. Que vocês sejam tão cheios do Espírito Santo, que vocês estejam tão próximos dEle, que vocês sigam a direção que Ele te dá todos os dias, para que vocês possam viver algo extraordinário, e que as pessoas possam ser incendiadas por essa presença, por onde quer que vocês vão. Sabe, quando nós estamos assim, nesse nível de conexão com o Criador, quando nós descobrimos o poder do encontro, nós paramos de correr atrás das coisas e escolhemos a melhor parte. Escolhemos estar com Ele. Nesse ponto, nenhuma questão, nenhum problema tem mais importância do que estar aos pés de Jesus, porque é dali que virá todas as soluções. Escolha a melhor parte hoje, assim como Maria o fez. Desligue todos os ruídos ao seu redor. Aquietai-vos e sabei que eu sou o seu Deus. Eu estou falando contigo. Eu estou mudando a sua realidade. Você não pode acreditar mais no que os seus olhos estão vendo. Você precisa enxergar pelos olhos da fé. Feche os seus olhos e veja o futuro que eu tenho para você. O que antes era invisível, agora é uma realidade. Você virá o poder de Deus se manifestando na sua vida todos os dias, na sua família, por conta do relacionamento que você estabeleceu com Ele. Você vai florescer. Essas sementes não vão morrer mais.
As suas orações vão começar a subir. Comece hoje a viver uma vida extraordinária. Ore, se relacione com Deus e comece a experimentar os frutos da sua amizade com Ele. Isso porque não é um interesse, é porque vocês são amigos e Ele dá o melhor aos seus amigos. A pergunta é: você está pronto para responder a esse chamado hoje, assim como o Samuel fez? Você está pronto para abrir a porta do seu coração hoje, porque Ele está batendo do lado de fora? Você está pronto para ser constante e entender que Ele nunca faltou uma oração? Esse é o poder do encontro. Uma vida com Ele é poderosa, é transformadora, é surreal. Como é que eu faço, pastor, para viver algo extraordinário na minha vida, como você está dizendo? Como é que eu faço para viver nesse ambiente da presença de Deus o tempo todo? Como é que eu faço, pastor? Você precisa entregar a sua vida a Ele. De uma vez por todas. Pastor, faz tempo que eu venho aqui, hein? Eu não sei se eu posso mais levantar a mão e fazer essa oração, entregar minha vida a Jesus. Ei, é o seu momento. Não importa quanto tempo você está aqui, se você nunca fez essa oração, esse é o momento de você entregar a vida a Ele. Como é que eu faço, pastor? De uma maneira muito simples. Eu quero que todos fechem os olhos agora, por favor. Todos aqui na igreja agora estamos de olhos fechados.